Olá, trilheiros e trilheiras, tudo bem? Meu nome é Marcelo e eu serei o professor nesse curso de partidos políticos. Bom, nós vamos começar essa aula, obviamente pelo princípio, falando sobre a função, a finalidade, ao final estabelecendo um conceito para partidos políticos. Para começar, nós vamos fazer o seguinte: onde é que está previsto os partidos políticos na nossa legislação? São dois grandes documentos. Primeiro, a Constituição Federal e segundo, a Lei 9.096 de 95, também chamada de Lei dos Partidos Políticos. Na Constituição Federal, os partidos políticos eles estão previstos em um artigo único, que é o artigo 17 da Constituição, e um capítulo próprio dentro do título 2 dos direitos e garantias fundamentais. E isso já nos revela muita coisa, como nós vamos ver logo adiante. Mas antes de prosseguir, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos falar o seguinte: a nossa análise vai começar a partir do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que vai dizer que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Só o que significa que o poder emana do povo? Nós estamos falando que a titularidade do poder político, ela pertence ao povo. No passado, quem tomava as decisões políticas, as grandes decisões que influenciam na vida de todo mundo, né? Afinal de contas, nós estamos falando de decisões políticas, ela pertencia aos imperadores, depois na Idade Média se concentrava na mão da Igreja Católica, depois passou a se concentrar na mão dos reis, e ao final do século XVIII, com as revoluções, primeiro a Declaração de Independência das 13 colônias, né, os Estados Unidos da América, e posteriormente, em 1789, com a Revolução Francesa, o poder ele deixa de se concentrar na mão do rei e passa a pertencer ao povo. Isso vai ser descrito nas grandes declarações, não é mesmo? E isso vai consagrar o que nós chamamos de soberania popular, ou seja, as decisões políticas, o poder político, ele pertence única e exclusivamente ao povo. Agora, se a titularidade pertence ao povo, o exercício desse poder não é exatamente da mesma forma. Ele vai ser feito, como diz aí o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, mediante representantes eleitos e, excepcionalmente, na forma de democracia direta. Então, nós dizemos que o Brasil adotou um sistema de democracia semidireta, em que a regra é feita pela representação política eleita e, excepcionalmente, mediante a democracia direta, mediante a escolha direta do povo, que está previsto no artigo 14, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Por que os representantes têm que ser eleitos? Olha, isso é o que nós chamamos de sufrágio. O sufrágio ele é importante porque, se os representantes estão ali para dar forma às aspirações do povo, então eles devem ser eleitos justamente para que eles realmente representem os anseios da população. Daí porque o sufrágio, porque a lei e a coisa pública, né, que é a palavra que dá origem à ideia de república, eles devem expressar a soberania popular. É por isso que o artigo 14 da Constituição Federal vai dizer que a soberania popular será exercida pelo sufrágio e pelo voto direto e secreto, ou nos termos dos incisos 1, 2 e 3, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, que são aquelas ideias, são aquelas possibilidades de democracia direta que a nossa Constituição prevê. Então, qual seria a função dos partidos? Nós sabemos que os representantes estão lá para nos representar, como o próprio nome diz, né? Mas para que é que existem os partidos? E eu vou dizer que os partidos políticos, eles estão ali para representar a soberania popular e permitir as eleições. Eles atuam como um elo entre as aspirações do povo e as possibilidades de governo do Estado. No Brasil, para que alguém possa ser eleito, ele deve estar obrigatoriamente filiado a um partido político. Por que é que eles têm que estar filiados ao partido político? Por conta de duas características. Primeiro, o partido político ele permite o que nós chamamos de aglutinação política, ou seja, ele permite que muitas pessoas se reúnam em torno de uma determinada ideia e que possam, então, levar aquela ideia adiante, que possam levar aquela ideia para ser discutida no âmbito político, no âmbito público, de forma séria e com real representatividade, porque você tem muitas pessoas ali em torno daquela mesma ideia. E segundo, essa mesma ideia de aglutinação política também ocasiona um segundo efeito, que é evitar aventureiros. Ou seja, você evita que alguém
que esteja fora de um partido político, fora de uma conjuntura de uma ideia dominante, que ele se coloque como um salvador da pátria, um agente miraculoso que vai resolver todos os problemas. Daí porque os partidos políticos representam a soberania ao mesmo tempo que permitem eleições. Bom, se essa é a função do partido político, com qual finalidade ele exerce essa função? Isso vai estar descrito lá no artigo 1º da Lei dos Partidos Políticos, da Lei 9.096 de 95, que vai dizer o seguinte: a finalidade do partido político é assegurar o regime democrático, afinal de contas ele se baseia nisso, a autenticidade do sistema representativo, porque os partidos políticos eles representam a população, e a defesa dos direitos fundamentais. E agora fica mais claro por que o Constituinte resolveu colocar os partidos políticos em um capítulo dentro do título 2, dos direitos e das garantias fundamentais na Constituição. Para finalizar a aula, nós vamos estabelecer aqui um conceito prático. Por que é que eu chamo de conceito prático? Porque conceito de partido político ele varia muito nas áreas da sociologia, da ciência política, do direito. Então, não há uma unanimidade. A doutrina costuma sempre trazer várias conceituações a respeito dos partidos políticos. Então, eu resolvi, com base nessas conceituações, estabelecer um conceito que leve em consideração a nossa legislação, daí porque é um conceito prático. E nós vamos definir isso com base em 5 características. Primeiro, partido político é uma organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político, de uma mesma ideologia, que tem por finalidade assumir o poder político e mantê-lo, ou ao menos influenciar na coisa pública, desde que resguardado o regime democrático, a soberania popular e os direitos fundamentais, mediante críticas e oposição e conforme a representação política que ele exerce. Beleza? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.